Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados à quaresma. Sim, estamos em época de quaresma e tem que ter essa coletânea temática aqui todo ano com relatos que se relacionam aí o que aconteceram nas quaresmas, certo? Bom, espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça também da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, é claro, se inscreva no canal. Beleza? Então vamos lá para os relatos. E o primeiro relato de hoje, lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, tá? O que mais tem na quaresma? Me fala. Já tem bastante aqui, mas na quaresma é assim o ponto alto da aparição de lobisomem. Muito bem. Primeiro relato, relato de lobisomem. Esse é o título, relato de lobisomem. É uma moça que nos conta. Olá, Aninha, Matheus, crianças, pets e assombrados. Sou fulana, mas pode me chamar de fulana. Tenho 42 anos, mas até o dia 28 de janeiro, que é meu aniversário, aí já passo... Olha, você faz aniversário no mesmo dia que eu. Ela falou, tenho 40... É porque ela mandou antes, né? Ela falou, tenho 42 anos, mas só até o dia 28 de janeiro. Aí eu já passo a ter 43 mesmo. Olha lá, somos do mesmo dia. Então, beleza. Então ela tem 43 agora. Sou casada, tenho 2 filhas e moro em uma cidade do interior do Paraná. Olha lá, Paraná e suas histórias assombradas, Paraná e suas assombrações. Moro no interior do Paraná, a 60 quilômetros da capital. Antes de tudo, já aviso que os nomes estão trocados, pode ler à vontade. Obrigada. Bom, para você entender melhor, eu vou te contar como eu cheguei ao interior, na área rural, né, dessa cidade. Morávamos há 12 anos em uma cidade praiana de Santa Catarina, mas com a situação que passamos em 2020, resolvemos voltar para essa cidade, onde atualmente moro. Minha mãe, que morava aqui, tinha se mudado para um sítio, onde nos arrumou uma casa para nós virmos de mudança. Logo quando chegamos, fomos bem recebidos pelos moradores e, como vínhamos de longe, logo começaram a relatar sobre a vida de outras pessoas. Tipo, vamos contar do fulano, do Beltrano, pra gente saber quem, né? Acho que quem rodeia aqui. Nos avisaram, então, que o senhor Pedro era estranho e que ele era um lobisomem assim na lata. Tipo, aquele lá é um lobisomem, tá? Ele é estranho, mas ele é um lobisomem. Bom, então avisaram que o senhor Pedro era estranho e que era um lobisomem, que nós deveríamos ter cuidado. Gente, imagina você chegando numa cidade e a pessoa vem falar, aquele lá é lobisomem. Por mais que você falar, imagina, eu ia ficar com as orelhinhas trocando. Bom, eu sou uma pessoa que nasci no meio do sobrenatural, mas não levei isso a sério. Afinal, as pessoas costumam julgar muito os outros, né? Então, logo após 3 meses, apareceu uma chácara à venda, a 1 quilômetro de onde estávamos morando. Resolvemos comprar e logo nos mudamos. Ficava bem perto da casa do seu Pedro, porém, esse nunca foi até a minha casa. Logo depois, na quaresma de 2021, houve uma aparição de lobisomem. Logo vieram os boatos de que era ele, o seu Pedro. Agora eu vou tentar fazer vocês entenderem melhor como é onde eu tenho a minha chácara lá. Do portão de casa para a esquerda tem a estrada e uma subida íngreme, acompanhando um terreno também à esquerda com plantação de milho. No final dessa subida tem uma encruzilhada e bem na junção, ao lado esquerdo, tem uma casinha de lixo, uma casinha de lixo. Aquelas que se põem lixos recicláveis para o caminhão vir buscar a cada 15 dias. Bom, agora sim vou ao relato de fato. Na quaresma de 2022, minha mãe estava mudando de casa. Todas as tardes eu ia ajudá-la, muitas vezes voltando para casa somente ao anoitecer, munida de lanterna, né? Pois não tem iluminação nas estradas. Quase todos os dias, quando passava na frente desse lixão, seu Pedro se encontrava agachado ao lado, olhando fixamente para a lua. E sempre me cumprimentava. Boa noite, vizinha. Guarde essa informação. Meu esposo sempre me alertava para eu voltar mais cedo,
pois apesar de não acreditar em lobisomem, ele dizia que era uma oportunidade de ladrões, né, e mau caráter atacar. Bem, em uma das idas para ajudar minha mãe, eu e meu irmão fomos buscar algumas coisas, como vasos e algumas sacolas de roupas, com o carrinho de mão. Acabamos nos atrasando. No caminho, brinquei com ele que eu iria apurar porque o seu Pedro estava olhando para a lua há muito tempo. Eu teria que passar por ele mais tarde do que o de costume, né? Meu irmão riu e disse que ele estaria me esperando. Que coisa para se dizer, né, Aninha? Nessa noite, estava um luar tão lindo que não precisava nem de lanterna. Dava para ver ao longe, fazia até sombra à luz da lua. Bem, deixei a casa da minha mãe e voltei para minha casa. Quando cheguei próximo ao lixo, seu Pedro não estava ao lado. O cheiro era de podre, mas todos os dias em que eu passava tinha esse cheiro, né? Era um lixo. Então, nem me liguei. Perdão. Seu Pedro, por outro lado, estava em pé, mais para dentro da encruzilhada, olhando, e parecia orando em outra língua. De repente, ele caiu no chão e começou a se contorcer. Eu parei e perguntei se ele precisava de ajuda, mas eu acho que ele nem escutou. Em seguida, ele deu um pulo, ficou novamente em pé. E nesse movimento, eu escutei os seus ossos estralando, como se estivessem quebrando. Logo ele caiu novamente, se contorcendo e grunhiu como se estivesse com muita dor. Eu, paralisada, até que escutei a voz de uma mulher dizendo: "Corra que eu seguro ele aqui, até você chegar em casa." Menina, perna pra quem tem, né? Acordei daquela paralisia, olhei e pasmem, eu estava sozinha. Não tinha mulher alguma ali. Mas eu comecei a correr. Desci correndo a estrada e dava uns 500 metros. Quando cheguei no portão, meu esposo havia colocado a corrente e o cadeado. Eu não pensei em nada. Eu me joguei no chão, passando por baixo da cerca de arame farpado. Rasguei tudo minha camiseta e as minhas costas. Cheguei na porta e, pro meu pavor, tava trancada com chave, mas ela, ao invés de facilitar a entrada, não, tava trancada com chave. Eu batia na porta, meu esposo ria e não abria. Minha filha, então, abriu o vidro da porta, pois essa era feita de ferro, até a metade, né? E pra cima tem grades, e por dentro tem um vidro. Ela, então, abriu o vidro e eu pedia pra ela abrir, escutando atrás de mim o milharal quebrando. Tipo, o bicho tá chegando. O que separava o milharal da minha casa era uma cerca de arame. E aquele barulho dos milhos sendo quebrados... Gente, eu pedia, por favor, abra a porta. Então minha filha, vendo o meu estado, abriu a porta. Assim que eu entrei, eu fechei a porta e quando virei para fechar o vidro da porta, eu vi aquela coisa, aquele cachorro com as patas da frente mais curtas que as traseiras, desengonçado, sabe? Ele parou, me olhou e foi para trás da minha casa. Eu fechei o vidro da porta e logo escutei minhas galinhas se agitarem. Não dormi aquela noite, é claro. Então, no outro dia de manhã, eram umas 9 da manhã, o seu Pedro chegou lá em casa, me perguntando se o meu esposo estava em casa. Eu respondi que o Breno não estava, mas que estaria chegando logo. Então ele deu um sorriso e disse: "Quero comprar 2 galinhas, uma marrom com um topete preto e a outra é aquela branca com alguma mancha avermelhada." Ana, eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Como ele sabia das galinhas, se ele nunca havia ido lá em casa? Mas logo o Breno chegou e ele já foi falando que queria comprar as galinhas e as descrevendo para o meu esposo. Quando ele estava indo embora, seu Pedro me encarou e deu mais um sorriso. Daquela vez foi um que parecia dizer: "Agora você sabe."
Eu me arrepiei inteira. E assim que ele saiu da nossa casa, o Breno já foi logo questionando se eu havia ido até os galinheiros com o seu Pedro, pois como tínhamos 4 galinheiros e as galinhas que ele comprou estavam em galinheiros diferentes, né? E ele sabia exatamente nos quais elas estavam. Meu esposo estranhou, porque eu não levava ninguém lá. Até porque não sabia quais eram para venda e quais não eram. Foi então que eu contei pro Breno que ele chegou na porta de casa já descrevendo quais galinhas ele queria. Eu vi ele chegando no portão, entrando até a porta, e que eu tinha visto que ele não tinha ido lá para trás. Foi aí que meu esposo se pôs a rir e disse: depois de hoje eu não vou duvidar de mais nada, pois o vizinho disse que da casa dele viu um lobisomem rondando nosso galinheiro ontem à noite. Olha lá. E aí, Ana, será que ele voltou de manhã para confirmar o que eu vi? No mínimo foi, né? Mas pelo menos não matou as galinhas. Foi um lobisomem educado. Ele falou, não, eu só vou vir aqui só para conferir o que eu quero, depois voltou comprar. Achei honesto. Achei um lobisomem honesto, porque senão ele poderia ter ido lá e feito regaço, matado as galinhas, dado prejuízo. Mas ele voltou a comprar, ele só... Na verdade, eu acho que ele só quis mostrar de uma forma... que ele era mesmo um lobisomem. Ele só foi ali voltar e falar isso daí das galinhas, só, como você disse, o sorrisinho lá contou tudo. Pra falar, tá vendo? Agora, sou eu mesmo, sou lobisomem mesmo. E tava aqui, escolhi a galinha. E depois nunca mais, não teve ataque. Mas pelo menos, manter a paz com o lobisomem, né? Aí que eu falo, os caras viram o lobisomem, mas eles até que não faz tanta coisa. Dá medo? Dá. Ele corre atrás da gente? Corre. Vai fazer alguma coisa? Quem quer pagar pra ver? Eu não quero. Com certeza eu vou correr também. Mas eles não querem de fato fazer algo ou não podem. É aquela coisa que eu sempre falo pra vocês, né? E esse, na verdade, nem com as galinhas fez. Ele só quis dizer aí que eu sou lobisomem. Mas não fez. Pelo contrário, voltou e comprou a galinha, olha só. Por mais lobisomens civilizados, assim, honestos. Interessante. Gente do céu, mas ainda assim eu fico, como que pode? Não, o homem virar lobisomem assim, os ossos quebrando. Como que acontece? E ela viu o bicho, outra pessoa também viu o bicho. Tava lá. Não sei, só sei que foi assim. Quaresma ainda, gente. Quaresma ainda. Tem muito mais histórias de lobisomem. Vamos pro próximo. Próxima história é incêndio em Sete Além. Olha, Quaresma, Sete Além. Vamos ver, um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Meu nome é Fulano e vou relatar uma experiência inesquecível que tive na Quaresma de 2018. Na Quaresma de 2018, como de costume, eu caminhava da faculdade para casa à noite. O trajeto era sempre o mesmo, uma rua reta até a praça movimentada perto da faculdade. Naquela noite, ao virar a esquina para a praça, algo inimaginável aconteceu. Em vez da praça familiar, os meus olhos se depararam com uma rua de terra batida, ladeada por casas de madeira e iluminada por postes antigos com lampiões a fogo, tipo a querosene, né? Confuso e intrigado, comecei a caminhar vagarosamente por aquela rua fantasmagórica. De repente, um cheiro forte de queimado impregnou o ar. O que antes era uma rua tranquila se transformou em um inferno de chamas. Gritos de socorro em inglês ecoavam das casas de madeira em chamas. Em meio ao caos, avistei uma garotinha tentando escapar pela janela de uma das casas. Corri para ajudá-la, mas as chamas me consumiram, queimando parte do meu pulso. A casa desabou em chamas sobre a menina e a cena me deixou atordoado. Corri sem rumo, sufocado pela fumaça, até que finalmente desmaiei. Quando acordei, estava de volta à realidade, no hospital da minha cidade. Meus familiares, preocupados com a minha demora, me encontraram caído na esquina da praça.
Embora algumas pessoas pensem que eu tenha batido a cabeça e delirado, a queimadura no meu pulso e a fumaça nos meus pulmões eram provas irrefutáveis da minha experiência surreal. Até hoje, não sei se viajei no tempo para um passado longínquo ou se atravessei um portal para uma dimensão alternativa, talvez além. O que sei é que a Quaresma de 2018 me presenteou com essa experiência assombrosa e inesquecível. Ana, esse foi o meu relato. Dimensão paralela? Passado? Pulso queimado ainda depois de tudo? Se o pulso continua queimado, então aconteceu. Então aconteceu numa dimensão paralela. Agora a galera falando em inglês foi pro lado de lá, foi um passado, foi uma dimensão de outro lugar, não sei. Quaresma também proporciona isso, será? Facilita também a ida para dimensões paralelas, né? Viagem no tempo e espaço? Será? Alguém mais aí tem experiências desse tipo, né, que aconteceram na Quaresma? Eu acredito assim, né, que é uma época em que tá tudo meio... Então, não me assusta se essas experiências que a gente tem bastante aqui também de viagem no tempo e espaço, né, aconteça mais também por essa época. Porque já é uma... o véu já fica mais fino nessa época, entre lá e cá, então. Próximo relato. Visita desconhecida na Quaresma. É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados. Eu me chamo Fulana, tenho 25 anos e sou de São Paulo. Hoje sou casada e moro com meu marido há mais ou menos uns 8 meses. 8 meses. Antes de me casar, morava somente com meu pai, desde os 11 anos de idade. E posso dizer que a casa em que morava, onde meu pai está até hoje, já foi cenário de coisas muito bizarras que aconteceram exclusivamente comigo, pois sou mais sensitiva e acredito no sobrenatural. Meu pai é extremamente medroso com esse assunto e já passou por algumas coisas ali também. Por morar sozinho hoje, ele se recusa a acreditar que eram verdade. Mas no fundo ele sabe que tudo isso que eu vou contar agora é só uma de várias histórias que já presenciei morando ali. Esse relato aconteceu especificamente bem no início da Quaresma. Em um dia da semana, estava em casa sozinha e após uma faxina daquelas, resolvi tirar um breve cochilo no meu quarto. Ana, no meu antigo quarto havia uma parte no teto com telhas transparentes, pois como era um cômodo bem no fundo da casa e sem muita luz, o pedreiro fez aquilo justamente para poder entrar a luz do sol e ter uma iluminação natural. Portanto, quando fui me deitar, deixei todas as luzes da casa apagadas e me contentei apenas com aquela breve luz do sol que iluminava o cômodo. Me deitei de costas para a porta do meu quarto. Guardem essa informação. Após alguns minutos ali deitada, comecei a levemente pegar no sono e o corpo foi amolecendo conforme fui relaxando. Até que em um momento tive a sensação de ter alguém atrás de mim e despertei um pouco assustada, mas não conseguia mais me mexer, sequer abrir os olhos. Nisso, aquilo que estava atrás de mim chegou perto do meu ouvido. Eu sentia a respiração daquilo na minha orelha, bem devagar. E para piorar, chegou bem perto do meu pescoço e inalou o cheiro, tipo... Fez assim, sabe? Sabe aquele carinho de casal, Ana? Tipo, aquele cheiro, meu irmão, te dá um cheiro. Foi assim. Aquele que o namorado dá aquela cafungada no pescoço. Foi exatamente isso que senti. Aquilo inalou tão forte no meu pescoço que eu cheguei a me arrepiar. Mas eu não conseguia me mexer. Alguns segundos após isso acontecer, eu consegui abrir os meus olhos, mas ainda fiquei parada olhando para a parede, naquele quarto que antes estava iluminado por uma fresta de luz do sol, mas que agora estava super escuro. Longos segundos torturantes se passaram e eu consegui finalmente me mexer. Então virei rapidamente para olhar o cômodo e não havia absolutamente nada.
Comecei a chamar o nome do meu namorado, achando que pudesse ter sido ele que chegou em casa de surpresa pra me ver, né? Mas não. Olhei todos os cômodos da casa e não havia nenhum sinal de que alguém havia entrado. Fiquei com tanto medo que eu liguei pro meu namorado, que hoje é meu marido, e disse estar indo pra casa dele passar a tarde lá. Não demorei nem 5 minutos para sair dali e só voltei quando meu pai já estava em casa após voltar do trabalho. Então, até hoje eu me pergunto, Ana, quem cheirou o meu pescoço? Quem foi que me deu um cheiro no cangote? Eu acho que nunca conseguirei descobrir. E para ser sincera, eu acho que eu nem quero, deixa pra lá. Ana, esse é o primeiro relato que eu envio para você e tenho muitos outros que aconteceram nessa casa. Enviarei todos. Um beijo para você, muito obrigada. Difícil dizer, né? Quem será? Não sei. Mas é alguém que parece que gosta de você, ou não sei, para dar um cheiro desse. Quem daria? Ou, às vezes, fico pensando se o espírito não te achou parecida com alguém que ele gostava, simplesmente te achou parecida. E aí ele tentou matar a saudade dessa outra pessoa com você. Não sei, porque uma cheirada no cangote, assim, não é qualquer pessoa que dá, né? Você pensa que talvez algum avô, alguma avó, alguém que já tenha falecido, pudesse fazer isso? Algum ente querido? Um ex-namorado? Acho que não, você é muito nova ainda, não sei. Senão acho que ela teria mencionado aqui, né? Pra dar esse tipo de né? Não sei quem poderia fazer isso. É você que vai saber dizer. Se não, sei lá, algum espírito às vezes também perdidão por aí, que, né, meio assim, sei lá, umas coisas meio, né? Não sei, difícil dizer, mas isso daí, deixa quieto. Aconteceu mais? Pelo jeito aconteceu, né? Ela falou que tem outras coisas nessa casa. Será que também tem a ver? Porque era época de quaresma, aquela coisa, tá tudo solto por aí, de repente, você não sabe o que né, veio, foi, sei lá quem que era, as coisas assim. Né? Por isso tem que estar sempre ali na oração, na proteção, para essas coisas não chegarem muito perto. Próximo relato, o garimpeiro fantasma. Olha, é um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Aqui quem fala é um moço. Me chamo Ciclano, que é de ciclano. Não fulano, ciclano. Pois já tem fulano demais por aí. Bem, vamos para o relato. Moro em um país chamado Suriname. Moramos na região do garimpo, pois temos máquina e tal. Moramos eu, minha mãe e irmã. Vivemos em uma vila. No início da quaresma de 2024, peguei uma moto de 2 rodas e fui na máquina que fica uns 4 quilômetros da vila onde eu moro. Entretanto, saí às 7h30 da noite e na volta eu vi um homem alto e negro com um piu-piu no ombro. Quem não sabe o que é piu-piu, é um aparelho que detecta ouro. Gente, eu já tô pensando no piu-piu do Frajola. Sabe o desenho? Eu falei, meu, ou, né, mas eu falei, não, esse daí não, acho que não é. Mas, tá, então eu não sabia mesmo. Piu-piu é um aparelho que detecta ouro, tá? Talvez pelo barulho que ele faz, né? Talvez ele faça um barulho parecido com piu-piu-piu-piu, né? Então ele tava com esse homem alto e negro e tava com esse aparelho aí no ombro. Ele acenou como se estivesse pedindo carona. Passei por ele um pouco, pois pensei, eu estou com uma moto de 2 rodas. Pois aqui andamos mais com moto de 4 rodas. Tá. E me arrependi e dei a volta. Foi questão assim de uns 3 segundos. Passou por ele e tal, me arrependi e dei a volta. Virei e o homem não tava mais lá. Procurei, chamei por ele, tipo, ei, quem tá aí? E nada. A moto até desligou sozinha. Liguei a moto e voltei sem olhar para trás. Todavia, cheguei em casa e relatei o ocorrido para minha irmã, que não acreditou. E até admoestou que fosse um garimpeiro que se arrependeu e se escondeu na mata, pois o mesmo percebeu que eu estava numa moto de 2 rodas.
Por que estar numa moto de 2 rodas seria mais perigoso, mas não sei. Porque lá eles costumam andar em quadriciclos, digamos assim, motos de 4 rodas. Portanto, acho difícil isso acontecer, pois os povos desse lugar não dispensam uma carona, seja de 2 ou 4 rodas. Dias depois, passando por esse lugar, percebi que lá, na verdade, é uma encruzilhada. E ao redor não tinha mato para o tal garimpeiro se esconder. Como disse a minha irmã, né? Como ela sugeriu que ele poderia estar escondido. E acho muita coincidência o homem parado do lado de uma encruzilhada na quaresma à noite. Não acredito em coincidência. Pensei até que poderia ser um desses relatos de não foi dessa vez, mas não tem como aquele homem ter desaparecido. Para onde ele foi, gente? Bem, eu não fiquei muito tempo para descobrir também, pois não tinha nada lá. E vou ficando por aqui. Um beijo para você, muito obrigada. Olha lá, mais uma aparição estranha em época de quaresma, ainda mais uma encruzilhada. Um possível trabalhador, porque ele estava com aparelho de detecção de ouro nos ombros. Então, um possível fantasma que trabalhava, né? O espírito de alguém que trabalhava com isso por lá. E pedindo ali a carona. Seria um tipo de impressão ou não? Legal não é legal, é assustador, mas é muito interessante. Próximo relato, bruxa na quaresma. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, sou a senhora Fulanitia e vou lhes contar um relato curtinho ocorrido com a minha cunhada por puro deboche. Minha cunhada deu à luz a uma linda menina no dia 14 de fevereiro de 2024 e, como sabemos, essa foi a época de carnaval desse ano, não é mesmo? De 2024. Como minha mãe e eu fomos passar o carnaval em São Paulo, na casa de parentes, nos estendemos por lá até a última sexta... Eu não sei quando foi o carnaval. Bom, se ela tá falando aqui, mas... nos estendemos por lá até a última sexta-feira, dia 1º de março de 2024. Ou seja, já na quaresma. No sábado, pela manhã, resolvemos ir à casa da minha cunhada conhecer a pequena princesa. Lá chegando, fomos bem recebidas pelo meu irmão e pela minha cunhada. E após algum tempo de conversa, minha mãe disse: vocês têm que proteger a bebê nessa época de quaresma, porque ela ainda é pagã. E amarrou no bracinho direito do bebê uma fitinha vermelha, daquelas da Aparecida do Norte, dizendo assim: isso vai proteger contra lobisomem. E abra uma tesoura embaixo do seu travesseiro para proteger a menina das bruxas que vêm sugar os bebês, deixando-os com amarelão. Eu tiro um batom. Não borrei, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, a fitinha vermelha para proteger de lobisomem contra as bruxas que vêm sugar, e aí eles ficam com amarelão. Icterícia, seria? Nisso, minha cunhada riu, arrancando a fita do braço da bebê e dizendo: se houver bruxas, eu quero que venham pegar o meu bebê. Meu irmão ainda disse: não deboche disso. E pegando a fita da mão da mulher dele, colocou novamente no braço da menina. Então fomos embora com a promessa de que no dia seguinte eles iriam almoçar em casa. Naquele domingo, logo que eles chegaram, a minha cunhada disse o seguinte: sogra do céu, essa noite passei pelo maior sufoco. O seu filho foi trabalhar e ficamos apenas eu e a bebê no apartamento, como todos os dias. Tudo correu bem até que 3 horas da manhã escuto a bebê gemendo. Me levantei e, ao chegar perto do berço, vi uma velha corcunda e deformada lambendo a boca da bebê. Mas que velha audaciosa! Falou, ó, arrancava a véia pelo cabelo de lá. Ah, que nojenta! Vi uma véia corcunda lambendo a boca. Corri até a sala, peguei uma tesoura e abri e coloquei debaixo do meu travesseiro. Mas por que do seu? Se ela tava lambendo a nenê? Assim que fiz isso, aquela mulher sumiu. Mas por que debaixo do travesseiro da mulher? Dela? Meu Deus, sai essas coisas chatas daqui. Que fica subindo aqui, preciso lembrar de tirar isso. Mas,
Ó, vi uma vez quando ele falou mesmo, corri até tava no berço, ela abri debaixo do meu travesseiro e assim que fiz isso a mulher sumiu. Bom, esse foi o breve relato que ocorreu na minha família nesse final de semana. E resolvi compartilhar para que nunca debochem dos ensinamentos dos mais velhos, pois na quaresma os bichos estão soltos mesmo. E toda proteção é necessária, principalmente com bebês indefesos. Credo! Credo! Gente, o que vocês fariam numa cena dessa? Vocês chegam no berço do bebezinho de você, tem uma véia fazendo isso. É o que eu falei. Eu acho, não sei, mas eu acho que a primeira coisa que me vem é uma raiva dessa fulana. Eu não sei, olha, eu sei que não ia dar pra catar ela, eu acho que não sei. Mas, gente, depois disso, sei lá, fez uma reza, um negócio. Eu nunca mais deixar essa menina dormindo sozinha no berço. Ia dormir aqui do meu lado, quero ver essa véia aparecer. Aí eu ia desafiar. Fiquei brava com a véia. Agora, fiquei brava com a véia. Eu ia falar, agora se apareça. Você tenta lamer minha boca. Você vai ver se isso não arranca, seus últimos cabelo branco é nos dentes também. Fiquei brava com a véia bruxa. Quem ia desafiar a véia? Olha! Ah, gente. Ah, vá. Bom, mas, então, voltando agora, respira. Larga a mão de ficar bravo com a sua, mas eu ia ficar... Bom, aí questão da quaresma, a atitude da moça, né? Mais uma vez, a gente vê aqui que pelo desafio, pelo deboche, em seguida a coisa aconteceu. Então, às vezes, a impressão que dá é que vem justamente depois de um deboche, depois de um quero ver se vai aparecer pra mim, duvido que vai acontecer, se existir que apareça, sabe, esse tipo de desafio debochado em relação àquilo lá que alguém falou. Tem um monte de relato aqui que acontece assim, a pessoa debochou, a pessoa duvidou, a pessoa e principalmente verbalizou isso, batata, o negócio acontece, a coisa aparece. Então assim, é aquela coisa, se não acredita, respeita. Por exemplo, eu não acredito que a fitinha vermelha vai coisar de lobisomem, não sei o que lá. Mas ela debochou, ela tirou a fita do braço, né, que a avó tinha colocado ali. Talvez, se ela tivesse falado, ou só deixado ali, ter tirado depois, tipo, eu não acredito, né? Ou então falar, olha, obrigada pela sua preocupação e tal, mas eu não acredito nessas coisas, e, sei lá, alguma coisa assim. Mas ela desafiou. Foi de uma forma debochada, como a moça do relato aqui fala. Bom, fiquei chocada com essa aparição e brava. Vamos para o próximo relato, que é este. Um anjo ou não? É uma moça que nos conta. É o último, eu falei que é o último? É o último relato de hoje, desta coletânea temática, só com relatos que aconteceram na quaresma. Olá, Ana, tudo bem? Me chamo fulana e este é apenas um dos milhares de relatos que guardo comigo. Uau! Não me lembro exatamente da data, mas era durante a quaresma. Como de costume, com os meus 12 anos de idade, costumava dormir na casa dos meus primos, já que morávamos no mesmo quintal. Guarde essa informação. Certo dia, os meus tios receberam uma triste notícia. Infelizmente, o pai do amigo do meu tio faleceu devido à água no pulmão. Todos nós ficamos muito tristes, pois o amigo era muito querido por eles, e ele ficou muito abalado. Mais tarde, meus tios foram convidados para o velório e o enterro, que ocorreriam ambos no mesmo dia. Para não deixar meu primo e a minha prima sozinhos, mesmo sendo mais velhos que eu, resolvi dormir lá. Conversa vai, conversa vem, por volta das 2h da manhã, decidimos ir dormir, entre aspas. Mentira, a gente só queria conversar até tarde mesmo. De repente, Ana, em questão de segundos, uma luz branca surgiu na sala.
Era um branco estranho. Não era como uma luz normal. Era meio creme. Como um véu de noiva, sabe? Sei. A luz apareceu e desapareceu rapidamente. Todos vimos. Morrendo de medo, nos cobrimos com o lençol e começamos a rezar. Meia hora depois, decidimos todos ir ver o que era aquela luz misteriosa. Pegamos alguns utensílios na cozinha, embora não ajudassem em nada, né? Meu primo com um martelinho de carne, minha prima com uma faca de manteiga e eu com uma colher de pau. Com medo, fomos ver o que era aquilo. Com medo de encontrar alguma coisa também, né? Quando chegamos ao quarto dos meus tios, que era o último cômodo, eu vi uma sombra preta passar pela janela em direção à porta de entrada. Assustadas, saímos correndo e nos cobrimos novamente. Depois de algum tempo, meu primo já tinha dormido, mas eu estava bem acordada e com muito medo, e a minha prima estava sonolenta. Algumas horas depois, ouvi minha tia chamar a minha prima. Fiquei com muito medo, então puxei o braço dela e mandei ela ficar no quarto. Ela acordou de susto ao cair na cama, lembrando do que tinha acontecido antes. E foi para baixo das cobertas. Por quê? Não tinha ninguém em casa, ela escutou, ouvi minha tia chamar, mas não tinha ninguém em casa, é isso? Pouco tempo depois, ouvimos o chamado novamente. E uma observação aqui, os meus tios só chegariam às 11 da manhã, então realmente tinha alguém chamando, mas não tinha ninguém lá. Bom, nem preciso dizer que foi uma longa noite, né? Sempre que algo assim acontece, a noite parece que nunca acaba. Quando acordei, meus tios já haviam chegado e a minha prima contou a eles sobre o que aconteceu na noite anterior, mas eles não acreditaram. Tempos depois, minha tia contou que lá no velório tinha rezado para que Deus nos protegesse, mas isso ainda me intriga até hoje. Naquela mesma manhã, comentei com meu pai e ele disse que poderia ter sido por causa da época da quaresma, já que o mundo fica mais sensível ao sobrenatural. Já minha mãe disse que não ouviu nem viu nada, mesmo estando no mesmo quintal. E é isso, Ana. Este relato é apenas um dos vários que a minha vida possui. Gostaria de deixar um aviso. Tudo o que desejamos, seja por pensamento ou orações, pode acontecer. Então tenha cuidado com o que você deseja, pois sempre volta, seja algo bom ou não. Um beijo pra você, muito obrigada. Mas você desejou ver alguma coisa? Não, me perdi aqui nessa, se você desejou ou não. Enfim, esse negócio dela ver a luz me lembrou uma história que a minha mãe conta, que era de quaresma também. Era quaresma e lá no sítio eles iam cantar Recomenda, né? Que minha mãe fala, Recomenda, eles saíam de madrugada mesmo. Era uma turma com violão, com... eu acho que tinha aqueles... como é? Não é reco-reco? Marreta. Não sei, um negócio... sei lá. E não, isso daí era do Divino? Não, tô confundindo do Divino. Era na quaresma, saia cantar recomendar as almas, né? Que estão por aí eles iam de casa em casa. Por exemplo, toda casa tem alguém que um dia já se foi, né? Já foi. E aí eles iam nessas casas, acho que pra rezar e tudo, e fazer com que, sei lá, as almas fossem pro céu, ou uma coisa desse tipo. Eu não entendo direito, mas era um costume que tinha lá antigamente, eu não sei se hoje ainda tem. E de madrugada eles iam, essa galera ia lá, acordava as pessoas, aí eles escutavam a reza, abria a porta e eu não sei se agradecia. Eu tô pensando aqui se eu tô confundindo com a época do Divino. Mas acho que não, foi na quaresma mesmo que minha mãe conta que isso aconteceu. Enfim, sei que eles foram lá, cantaram, né, ou não sei o que lá, Recomenda. E aí o meu avô, que estava deitado, viu alguém passar na porta do quarto e ir até a porta. Então ele não se preocupou em levantar para abrir depois da cantoria, da reza. Porque ele achou que, acho que era o pai dele, o irmão dele que morava ali junto, não sei. Ele achou que tinha sido ele que tinha levantado, se não me engano, para abrir a porta. Alguém levantou para abrir a porta.
Só que daí daqui a pouco o pessoal já tava indo embora. E aí ele percebeu que ninguém abriu a porta. Aí ele levantou, tudo, falou, não, opa, vamos chegar, não sei o quê. E ficou pensando naquilo. E aí ele falou, não, eu vi alguém passando, indo em direção à sala, que eu achei que abria a porta. E não era ninguém. Então ele pensa se não foi alguma alma ou até o espírito, não sei se era de quem lá, algum parente lá, que, enfim, que poderia ter passado por lá, entendeu? E era quaresma. Então tem essas histórias, tem várias histórias, na verdade, que agora eu não lembro exatamente de tudo, mas a minha avó contava muitas histórias de coisas que aconteciam nesse período de quaresma. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Se você tem alguma história que aconteceu na quaresma, pode continuar mandando pra gente, ok? Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui! Tchau, tchau!